Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a Sinqia, os principais destaques do resultado do quarto trimestre, que foi divulgado na semana passada, e a notícia recente de duas aquisições que a Sinqia fez, né? Cumprindo aí a sua estratégia de crescimento através das aquisições que foram bem relevantes. Mas antes de começar esse vídeo, como sempre, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem material novo. Só para lembrar, né, pessoal, a Sinqia é uma recomendação de compra aberta da Levante, né, da minha carteira Small Caps. É a Sinqia a melhor Small Cap para 2021. Né? Se você não viu ainda o relatório, o link está aqui na descrição desse vídeo. Nesse vídeo eu vou dividir em três partes. Eu vou comentar sobre o resultado do quarto trimestre, falar dos principais pontos. Vou falar dessas aquisições, né, que foram anunciadas essa semana. E vou comentar por último, né, por que assim que é a melhor small cap para 2021. Vou falar dos pontos da tese de investimento, tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar então olhando o resultado, né? Basicamente você vai ver um gráfico aqui na tela, né, um forte crescimento da receita líquida, né? Então o quarto tri 20 contra o quarto tri 19, 22,8% de crescimento ano contra ano, né? Então um número bastante forte. E isso é suportado pela receita recorrente, né? A receita recorrente, assim, que é uma empresa de software, né, que implementa sistemas, né, e soluções nos seus clientes. Então, 90% da sua receita líquida é receita recorrente, tá? Então, isso é bem forte e deixa aí a empresa previsível, né, em termos de resultados, né? Então, no ano, a receita recorrente ficou em 88%, no quarto tri foi 90% do total. E aí isso é suportado, claro, pela carteira de contratos recorrentes de software, né? Então, no final do ano de 2020, a carteira total era de 175,2 milhões de reais, né, de contratos, 19% maior do que o ano passado e um aumento de 15% sobre o terceiro tri, tá? Então, mesmo com pandemia, assim que nesse ano, você olha o resultado dela, nem parece que teve pandemia, o pessoal trabalhando remoto, conseguindo crescer aí, a principal receita dela, que é de software, né? Então, esse foi outro ponto bom do resultado. E aí a gente vê uma melhora da margem EBITDA, né? Então, você vê aí margem EBITDA, por exemplo, evoluindo, tem o gráfico aqui na tela, né, de perto aí de 10% no início de 2019, chegando aí a 18%, uma margem EBITDA ajustada no quarto trimestre, né? Para o ano fechado, a Sinqia fez 14,4% de margem EBITDA, tinha sido 12% no primeiro tri de 2019. Então você vê que ao longo do tempo ela vai melhorando a eficiência, vai crescendo receita, vai melhorando margem e diluindo despesa, vai aumentando a margem EBITDA, que é o lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, tá, pessoal? E por último, o resultado sólida posição de caixa, né? Então a companhia tinha um caixa bruto ali de 285 milhões de reais, um caixa líquido, ou seja, tem mais dinheiro que dívida, de 155,7 milhões de reais, né? Isso já considerando as três aquisições que ela tinha feito o ano passado, que eu já vou comentar. Então, agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, né? Que foram as aquisições da Simply e da FEP Web, né? É o braço aí digital, né? Da companhia, né? A Simply é uma empresa de automação de processos para abertura de contas digitais e aquisição de produtos financeiros, né? E a FP Web é uma empresa que certifica, né? Que faz a solução para formalizar essa transação digital, né? Então a Simply é o processo de abertura de conta e aquisição de produto financeiro e a FP Web é a solução para formalizar essa transação digital. Então é um braço aí digital agora da Sinqia, uma nova vertente de crescimento, e eu já vou entrar aqui nos números então, né? Então é uma aquisição aí arredondando 94 milhões de reais, né? As duas empresas juntas representam aí 11% da receita líquida pro forma, né? Já que a Sinqia é uma empresa que sempre vai fazendo aquisições, né? Então, se você pegar 2020, o ano, como se tivesse acontecido as outras três aquisições, né? Da ISP
da Tree Solutions e da Frontis, 11% essa aquisição, então, da Simple e da FP Web. Então, 94 milhões, e aí a gente vai dividir aqui, né? Então, começando com a Simple, 34 milhões de dinheiro e 22 milhões de reais em ações da Sinqia, então dá um total de 56 milhões, e a FP Web, a Sinqia comprou primeiro 60% do total, 23 milhões de reais em dinheiro, 15,4 milhões de reais em ações da Sinqia, né? A Sinqia vai ter aí a opção de comprar os 40% restantes da FP Web até 2025. Então, essa parte das aquisições que será paga em ações, a gente calculou aqui as ações, né? 2,4% aí das ações da Sinqia para pagar essas aquisições, né? Então, olhando um pouco o que é positivo dessas aquisições, além do tamanho, né? 11% da Sinqia, margem EBITDA muito alta, né? Então a Simple teve aí uma receita líquida de 17 milhões de reais nos últimos 12 meses até setembro, tinha crescido 50% ano a ano, e um EBITDA de 6 milhões, né? Ou seja, uma margem EBITDA, então, de 35%. Lembra que eu falei que a margem da Sinqia em 2020 foi 14,4%. A Simple, margem de 35%. E a FP Web tem uma margem ainda melhor, né? Uma companhia de 13 milhões de reais de receita em 2020, cresceu aí 33% ano a ano, então as duas empresas, né, praticamente aí startups, crescendo bastante. E a FP Web fez um EBITDA, então, de 8 milhões de reais no período, é uma margem de 61,5%. Né? Então, o múltiplo foi um pouco mais elevado, né? A gente tem 2 múltiplos aí para avaliar se a aquisição foi cara ou foi barata. O EV/EBITDA, né, que foi 8 vezes para a FP Web e 9,3 vezes para a Simple, e o múltiplo EV/receita, que aí foi mais elevado, né, foi de 5,3 vezes para a FP Web, 3,3 vezes para a Simple. Mas, como eu mostrei aqui, as empresas adquiridas crescem muito nessa vertente digital e tem margem EBITDA bastante elevada. Né? Então, acho que essa aquisição gera bastante valor, né, para os acionistas, é algo que já tinha, né, no nosso relatório, um dos pilares, né, para a gente ter a Sinqia como a melhor small cap para 2021 é o seu crescimento através de aquisições e melhora da sua margem, né? Então, aconteceu, né? A empresa levantou, né, faz uns 2 anos, um pouco menos de 2 anos, né, fez uma oferta de ações, levantou pouco mais de 300 milhões de reais nessa oferta, para gastar, né, para investir em aquisições que possibilitem o crescimento da Sinqia. Então, ela está fazendo, né, o que ela prometeu e está fazendo de forma, né, que gera valor para você, acionista da Sinqia. Então, a gente gostou bastante aí dessa aquisição. Inclusive, aqui, enquanto a gente grava esse vídeo, as ações aqui da Sinqia estão subindo 2,5%, bem acima aqui do desempenho do Ibovespa nessa quinta-feira. E por último, vou falar então dos pontos aqui, lembrando, né, todos esses pontos aqui da tese de investimento da Sinqia estão no relatório Sinqia, a melhor small cap para 2021. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, primeiro, é um mercado atrativo de software, que cresce aí na média 12% ao ano nos últimos 6 anos, né, e esse mercado da Sinqia fica cada vez maior. É a companhia líder, né? Ela tem essa vantagem competitiva, tem cerca aí de 5% do mercado, então ela é a líder com 5%. Então imagina como é fragmentado esse mercado, como existem oportunidades de aquisições. Como a gente mostrou também ao longo desse vídeo, melhora da margem EBITDA, né, que é a margem operacional da companhia, então a companhia vai mostrando melhora, né, tanto orgânico quanto através de aquisições, e a empresa agora tem aí, está chegando a quase 20 aquisições aí na sua história. Ela pagou um múltiplo um pouco mais elevado nesse, mas é um negócio diferente, né? Ela vai ter agora um novo braço ali, né? Porque basicamente assim que tem softwares para corretoras, para bancos, né? Para seguradoras, e agora vai ter essa vertente digital, né? Diversificando ainda mais a sua base de clientes. Então, bem positivo esse movimento da Sinqia. E por último, a empresa tem uma boa governança corporativa e um excelente nível aí de transparência das informações. Sinqia, as ações estão listadas no novo mercado. Tá? Então a gente gosta bastante, acho que é o call
mais de crescimento aí que eu tenho na carteira Small Caps. A empresa é pequena, né? Vale menos ainda que 2 bilhões de reais na bolsa, mas é uma pequena notável que vai apresentar um crescimento bastante grande, né? Lembrando que essas aquisições aí vai levar um tempo, né? Até para a companhia incorporar no resultado, né? Eu mostrei ali um pro forma, né? Das aquisições do ano passado, então a Sinqia vai, né? Então, talvez aí um número bom aí para se olhar para a Sinqia, né? Quando você for olhar lucros, olhar 2023, que aí você vai ter essas aquisições efetivamente dentro de casa, com as sinergias, com a melhoria de margem. Então, a gente continua muito otimista aí com a Sinqia. É uma recomendação aberta aqui da Levante, da minha carteira Small Caps. Como eu disse, o relatório está aqui na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.